Para o Musk, a ordem de Moraes é uma violação do direito à liberdade de expressão, garantida pela nossa Constituição. Ele também classifica a determinação como inconstitucional e cita argumentos para embasar a sua declaração. Os documentos revelam que a lista incluía também perfis de influenciadores alinhados à direita e uma conta de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não, ainda nem é essa notícia, mas é legal que você colocou, porque de fato você vê como esses bastidores aconteceram e o nível da perseguição a parlamentares, a pessoas identificadas por essa quadrilha que está instalada até hoje no TSE e no Supremo Tribunal Federal. Vou começar por você, Cogos. E aí, cara? E aí que nós temos aqui o claríssimo quadro de violação do direito processual no Brasil. Nós temos uma Constituição, nós temos o escopo das instituições, judiciário, legislativo, executivo, nós temos a ética, e tudo isso foi violado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele passou por cima de qualquer tipo de bom senso, de senso ético, de senso moral e das próprias leis que ele jurou defender. No momento em que ele comete esse tipo de desmando contra perfis só porque ele discorda, ele está acabando com o princípio da liberdade de expressão no Brasil. E isso é a forma de se implementar uma ditadura. No momento em que as pessoas não têm a liberdade de debater, não têm a liberdade de expressar o seu pensamento, nós não temos mais a cidadania. Porque a cidadania significa que o Estado ele não é outra coisa senão a decorrência das famílias e dos indivíduos. Se não existe a liberdade dos indivíduos expressarem os seus pensamentos, pensamentos estes, livres de controle, pensamentos individuais, pensamentos espontâneos, se o Estado censura isso, então o que ele quer fazer? Ele quer destruir a sociedade enquanto manifestação dos indivíduos. Por quê? Tudo aquilo que nós pensamos, nós falamos, aquilo que nós falamos, nós praticamos. Se a sociedade não for resultante, então, desse pensamento, dessa ação individual, o que ela vai ser? Ela vai ser o esmagamento do indivíduo pelo Estado. O Estado deixa de ser uma manifestação legítima da sociedade e passa a ser um agente externo, um agente estranho à sociedade, melhor dizendo, que vai esmagá-la. Então, quando o Alexandre de Moraes faz isso, ele não só está exercendo uma sanha autoritária, como ele está criando mais espaço para expandir a sua sanha autoritária. E quanto mais ele passa por cima da Constituição, e quanto mais as pessoas aceitam isso caladas, seja por complacência, seja por medo, essa espiral do silêncio e do medo faz com que a sociedade se enfraqueça ainda mais. E aí ele vai abrindo cada vez mais precedentes, criando cada vez mais jurisprudência para extrapolar cada vez mais os limites das autoridades judiciárias. E assim a sociedade vai ficando cada vez mais vulnerável, cada vez mais omissa, cada vez mais indefesa. Aonde isso vai parar? Eu vou dizer para vocês, isso não vai parar, ele não vai ter limite, ele vai até aonde ele puder ir, de forma extremamente maquiavélica, sem nenhum freio moral. O único freio que ele tem é ir tateando o terreno para ver até onde ele pode pisar. Mas ele nunca vai parar por questões morais. É isso que as pessoas têm que entender. Aliás, é isso que a direita tem que entender, Marco Antônio. Muitas vezes eu vejo gente na direita falando, vamos tomar cuidado, senão nós vamos irritar a esquerda. Olha, vocês não estão lidando com pessoas normais. Vocês estão lidando com pessoas dispostas a tudo pelo poder. Isso não é normal. Se vocês raciocinarem com a mentalidade de uma pessoa normal, vocês não vão entender o seu inimigo. E para vencer a guerra é preciso conhecer o inimigo. Então saibam quem é a esquerda. A esquerda não é que ela vai ficar irritada com vocês. A esquerda já odeia vocês. A esquerda já odeia a felicidade alheia. A esquerda já odeia a sua liberdade. Eles não vão ficar mais nem menos irritados com vocês. Eles são inimigos de uma sociedade livre. Se vocês querem liberdade, vocês precisam fazer coisas que irritam a esquerda. Vocês precisam fazer coisas que a esquerda não quer que vocês façam. A esquerda fala muito, olha, temos que ter sim oposição no país, claro. Temos que ter uma direita, mas tem que ser uma direita comportada, tem que ser uma direita aceita. A direita que a esquerda aceita não é a direita que vai frear a ditadura esquerdista. A direita que vai frear a ditadura esquerdista é a direita que a esquerda não aceita. Sejam a direita que a esquerda não aceita. E ponto final. Não adianta querer complacência do inimigo. Agora, eu preciso falar para vocês o seguinte. É preciso se mobilizar. Uma sociedade que não tem espírito cívico não consegue nada. Por que vocês acham que o Haddad entope o povo de impostos? Tem vários motivos, mas um deles é tirar o tempo do povo. As pessoas vão ter que se matar de trabalhar para comprar o básico
e não vão ter tempo de exercer o seu espírito cívico. Mas nós não somos apenas máquinas de trabalhar, comer e dormir. Nós somos cidadãos, nós temos um país para defender, nós temos uma sociedade para garantir. Então é preciso que você coloque na sua agenda um tempo para se dedicar à pátria, um tempo para participar das mobilizações e das manifestações. É preciso que você coloque no seu orçamento algum dinheiro para ajudar iniciativas independentes, como é o próprio Fio Diário, senão nós vamos perder o nosso país. E vocês não vão querer perder o seu país, vocês não vão querer viver numa fazenda humana.